Boa noite. Voar é perigoso? O Globo Repórter de hoje investiga a segurança da aviação brasileira. Nossa equipe viajou pelo Brasil em aviões grandes e pequenos. Qual o aeroporto mais perigoso do Brasil? Pousos e decolagens de dentro da cabine de comando. Era o orgulho da capital da República. Até o enorme obstáculo ao sul tinha o seu encanto. Naquele tempo, quando se voava no máximo a 300 km por hora, era fácil desviar do Pão de Açúcar. Na era do jato, um privilégio do tempo da hélice. Nenhum outro aeroporto do mundo oferece a comodidade do Santos Dumont. Quem chega aqui pode ir a pé até o centro do Rio de Janeiro. Um dos aeroportos mais críticos do Brasil está aqui no Rio de Janeiro, mais exatamente no centro da cidade. O comandante José Seabra, que tem 25 anos de experiência, vai nos mostrar as dificuldades que todo piloto tem ao chegar ou sair do aeroporto Santos Dumont. Visto pelo ângulo da segurança, há riscos por todos os lados. Ao norte, a ponte Rio-Niterói. Ao sul, o Pão de Açúcar. Atingiu a rotation, ele rodou, está voando agora. Veja bem a preocupação do piloto aí, é fazer curva logo após a decolagem à esquerda para livrar o obstáculo. Você pode observar na decolagem que ele vai ter uma grande ascensão, grande razão de subida. Mas se ele tiver um monomotor, perder um dos motores, ele vai restringir essa razão de subida. Obviamente ele vai ter que transpor alguns obstáculos, né? Se tiver instrumento, Pão de Açúcar coberto, a questão aí muda e fica muito complicado. Nós viajamos com os homens que enfrentam esse perigo 3, 4 vezes por dia. Entramos na cabine para ver de perto como os pilotos da ponte aérea aterrissam na pista curta do Santos Dumont. A operação da ponte aérea é uma operação especial. Os pilotos são selecionados e as companhias, algumas delas investem nesse treinamento dos pilotos, né, para a operação no Santos Dumont. Que é uma boa pista, mas ela é curta. E tem obstáculos também, tem aproximação, não é noturna e com chuva, ela dificulta um pouco. De helicóptero, percorremos uma das rotas de descida ao Santos Dumont. Passamos ao lado das montanhas e sobre os prédios, na altitude de voo dos aviões da Ponte Aérea Rio-São Paulo. A pista, boa para aviões pequenos, está no limite de segurança para os jatos. Ele tem que tocar naquela marca branca. Se ele não tocar na marca branca, ele vai ter que arremeter. Ele não tem pista suficiente. Ó, você vê que ele vai trocar ainda as duas marcas brancas. Tocou certo. Se não tocar aqui, ele tem que arremeter. Se passar um pouco mais, dependendo da velocidade que ele estiver, ele terá que arremeter. Ele não vai parar, ele vai tomar um belo banho na Baía de Guanabara. Pânico a bordo de um jato no Rio. O acidente com o Boeing 737 no aeroporto Santos Dumont pode ter acontecido por falha do piloto mais experiente da ponte aérea Rio-São Paulo. O avião quase caiu na Baía de Guanabara. 10 segundos. Foi o tempo que durou a agonia dos passageiros do voo 679 da ponte aérea ontem à noite. O Boeing 737-300 saiu de São Paulo às 7h58. A aterrissagem foi fora das duas faixas brancas, o ponto ideal para o pouso. O piloto não conseguiu frear, desviou o avião para a direita e bateu nas pedras no fim da pista. Os 6 tripulantes e os 133 passageiros, inclusive um bebê de colo, saíram pelas rampas infláveis. A assistente social Marisa Gurjão foi a única ferida. Na hora que eu desci, que abriu a porta, a esteira, eu me joguei e caí na pedra. No saguão do aeroporto, passageiros contavam histórias de pânico e descaso. Não houve orientação nenhuma. Nós descemos, tinha um cheiro fortíssimo de queimado e nós não sabíamos o que era isso. Só quando amanheceu, o avião foi levado para um hangar.
Aí foi possível ver as marcas deixadas na pista e na faixa de areia depois da cabeceira. O avião teve o trem de pouso dianteiro quebrado. As turbinas também ficaram danificadas. Foi o primeiro acidente em 6 anos desde que os jatos substituíram os aviões a hélice. E justamente com o piloto que fez o último voo dos Eletras e o primeiro com os Boeings. Sérgio Lott tem 13 mil horas de voo e é o mais experiente da Ponte Rio-São Paulo. A troca de aviões sempre foi criticada pelo Sindicato dos Aeronautas. Há 4 meses, em entrevista ao Globo Repórter, um diretor do sindicato alertava: a pista é curta demais para os aviões a jato. Tem que tocar naquela marca branca. Ó, você vê que ele vai trocar entre as 2 marcas brancas. Tocou certo. Se não tocar aqui, ele quer arremeter. Se ele passar um pouco mais, dependendo da velocidade que ele estiver, ele não vai parar. Ele vai tomar um belo banho na Baía de Guanabara. A operação aqui é segura, senão não teria sido homologada pelo Ministério da Aeronáutica nem pelo próprio fabricante do avião. Uma avaliação inicial já confirmou que na preparação para o pouso, o avião estava mais rápido e mais alto do que deveria. Nesse caso, as instruções recomendam que o comandante da aeronave arremeta, mas o piloto Sérgio Lott não seguiu as recomendações e resolveu pousar. Um erro operacional durante a operação. Ou seja, do comandante. Provavelmente. 16 horas depois do acidente, um dos passageiros do Boeing, o argentino Alejandro Schwartz, sofreu um novo acidente. Caiu de moto e foi levado de helicóptero para o hospital. Vamos ao vivo, direto ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde um avião de pequeno porte caiu agora há pouco na Baía de Guanabara. A tentativa agora, Raquel, você vê aí o Corpo de Bombeiros e a Polícia Federal, inclusive a estrutura da Polícia Federal, para retirar a aeronave, tentar fazer um cabeamento aí para retirar a aeronave. Ainda não há informação se o avião estava tentando pousar ou decolar do aeroporto Santos Dumont. O fato é que ele acabou não atingindo a pista ou não conseguiu altitude suficiente para decolar e caiu aí nas águas da Baía de Guanabara, bem perto aí da cabeceira da pista do aeroporto Santos Dumont. Eram 3 as pessoas que estariam dentro dessa aeronave, que foram resgatadas sem ferimentos graves, isso de acordo com as primeiras informações. O que a gente vê é que a destruição em parte da fuselagem aí na ponta da aeronave, ali onde ficam o piloto e o copiloto. Portanto, pela falta de uma destruição um pouco mais séria aí, a informação, então, na avaliação também é de que o piloto tentava decolar, não teria conseguido velocidade suficiente para isso e acabou vazando a pista do aeroporto Santos Dumont no sentido Ponte Rio-Niterói, Baía de Guanabara. O repórter Ednei Silvestre acompanha esse resgate. Ednei, bom dia. Bom dia, Raquel. Estou ouvindo um pouco mal, mas dá para... Você me ouve bem? Ouço sim, pode continuar. Raquel, o que sabemos até agora, conseguimos nos informar, foi que por volta de 9h30 da manhã, um jatinho particular decolava daqui do aeroporto Santos Dumont, quando, como dizem na linguagem dos aeronautas, ele varou a pista. Ele não teria conseguido decolar e foi parar no mar. Depois chegaram informações de que talvez houvesse vítimas fatais. Em seguida, o que nós temos até agora o avião é pequeno e ninguém se feriu gravemente. Agora vão começar os trabalhos de resgate, vão chegar helicópteros e bombeiros, etc., que ainda, pelo que estão no local, nós ainda não estamos vendo daqui do nosso ponto no aeroporto do Santos Dumont, e estamos aguardando. Não temos informações maiores, exceto essa, e todos os voos suspensos justamente para facilitar o trabalho de resgate. Não há nenhuma previsão para o reinício dos voos aqui no aeroporto Santos Dumont.
Um avião caiu na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, durante o pouso no aeroporto de Santos Dumont. A repórter Beth Luquezzi sobrevoa o aeroporto e conta pra gente como é que foi esse acidente. Beth, muito boa tarde para você. Eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro é se alguém se feriu e a outra que a gente quer saber também é se você já tem os detalhes sobre esse acidente. Olá, Evaristo, boa tarde. 3 tripulantes estavam a bordo. Momentos depois do acidente, eles foram socorridos pelas equipes de resgate e estavam apenas com ferimentos leves. Segundo a Infraero, o acidente aconteceu no momento do pouso. Um dos pneus teria estourado, fazendo a aeronave derrapar para fora da pista. Há informações também da Infraero de que nessa manhã o avião seguiu para o Aeroporto Internacional do Rio, apresentou problemas e ao retornar para o Santos Dumont se acidentou. A Ocean Air, empresa dona do avião, e a FAB, a Força Aérea Brasileira, investigam as causas do acidente, mas ainda não há prazo para a conclusão desses trabalhos. A Ocean Air não revelou por enquanto quem seriam realmente os passageiros que pegariam esse voo comercial. Você vai ver agora imagens que foram gravadas logo após o acidente. O avião, ele ainda estava com a turbina fora d'água e depois foi afundando. Agora, como vocês podem ver nas imagens ao vivo, a cauda está completamente submersa. Bombeiros amarraram cordas no jatinho e 2 guindastes estão bem perto dali. A gente não sabe se o avião será içado ou arrastado até a pista. O aeroporto Santos Dumont ficou fechado durante 1 hora nessa manhã. Neste momento, pousos e decolagens são feitos na pista auxiliar. 29 voos foram cancelados e 24 estão atrasados até agora. Sandra. Obrigada, Beth Luquezzi, sobrevoando o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A aeronáutica e a empresa Ocean Air estão investigando o que causou a queda do jatinho na Baía de Guanabara, depois de uma aterrissagem de emergência no Rio de Janeiro. Já se sabe que houve panes hidráulica e elétrica. As operações no Santos Dumont começaram cedo, dentro da rotina de fechar às 11 da noite e reabrir às 6 da manhã. Ontem, passageiros de 160 voos foram prejudicados com atrasos, cancelamentos ou transferências. Hoje, pousos e decolagens estão sendo feitos na pista principal, que ficou interditada ontem grande parte do dia por causa do acidente. O jato de aviação executiva da Ocean Air decolou do Santos Dumont em direção ao aeroporto Tom Jobim, onde a apresentadora Xuxa embarcaria para uma viagem ao Nordeste. O avião sofreu uma dupla pane, elétrica e hidráulica, pouco depois da decolagem, e tentou retornar. O avião ficou sem instrumentos e freios e sem reversão nas turbinas, o que poderia ajudá-lo a parar. Com isso, a pista de 1.323 metros de extensão foi insuficiente e o piloto arriscou uma manobra, conhecida como cavalo de pau, antes de entrar na água. Essas imagens feitas de um barco mostram que os motores continuaram acionados antes do avião encalhar nas pedras. Ele foi retirado da água 8 horas depois. As investigações vão contar com os depoimentos dos tripulantes, todos sem ferimentos graves e com a perícia dos equipamentos. O coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas da Universidade Estácio de Sá comentou a segurança das pistas do Santos Dumont. Na realidade, o Santos Dumont é um aeroporto seguro, existe um estudo sobre o risco de operação aqui. Todos os pilotos sabem que operam no Santos Dumont, sabem operar no Santos Dumont. Agora, o que é interessante dizer, importante, é que foi um aeroporto que a cidade cresceu muito em volta dele, assim como Congonhas. Só que a diferença é que aqui a área de escape é o mar, né? Então você pode evitar uma tragédia maior. O acidente com um avião pequeno causou atrasos e cancelamentos de voos durante o dia todo na ponte aérea Rio-São Paulo. O avião caiu na Baía de Guanabara quando chegava ao aeroporto Santos Dumont. Estas imagens, gravadas logo depois do acidente pela tripulação de um barco, mostram as turbinas ainda ligadas e a aeronave afastada da cabeceira da pista.
A bordo estavam o piloto, o copiloto e um funcionário da Ocean Air Táxi Aéreo, dona do jatinho. Todos escaparam sem ferimentos. O diretor de operações da companhia disse que o avião decolou do Santos Dumont e seguia para o Aeroporto Internacional do Rio quando apresentou um problema e o piloto decidiu voltar. O voo durou menos de 5 minutos. No momento do pouso, ele não conseguiu frear. Fez uma manobra brusca, mas a aeronave caiu na água. A retirada levou cerca de 8 horas. Foram várias tentativas. Segundo a empresa, a maré subiu e alagou completamente a aeronave, tornando a operação ainda mais difícil. A pista principal do aeroporto ficou interditada do momento do acidente até o fim do resgate. Pousos e decolagens eram feitos por uma pista auxiliar e tiveram que ser suspensos 3 vezes ao longo do dia. Segundo a Infraero, a interdição das pistas provocou atrasos e cancelamentos de dezenas de voos. A aeronáutica e a empresa investigam se houve uma pane elétrica ou mecânica. Temos aí até uns 5 dias para poder levantar todos esses dados e poder precisar realmente o que aconteceu. O avião era um modelo Learjet fabricado nos Estados Unidos em 1986. A aeronave seguiria para o Recife, levando a apresentadora Xuxa. Em Pernambuco, ela comentou o acidente. Os bombeiros tiraram o copiloto e o piloto de lá bem, ninguém se machucou, isso é o mais importante. Susto para os passageiros de um voo da Ponte Aérea Rio-São Paulo. Na hora do pouso, o avião por pouco não foi parar dentro da Baía de Guanabara. O Fokker 100, que foi parar na grama ao lado da pista, vinha de São Paulo com 107 passageiros. Na hora em que o avião tocou na pista, houve um problema com o trem de pouso do lado esquerdo. O pneu traseiro se soltou. O avião perdeu o controle e ficou desgovernado. O piloto manobrou para o lado esquerdo e saiu da pista. A asa bateu na grama e o avião parou. O pneu ficou a 50 metros do avião. Os passageiros disseram que levaram um susto. A hora que a gente vê a aeronave naquela velocidade totalmente desgovernada, a gente fica apavorado. Eles reclamaram que depois do acidente ficaram 10 minutos dentro do avião, sem que as portas de emergência fossem abertas. Elas abriram quando eu já estava na rua, quando abriram as portas de emergência. Eu saí pela porta normal. A empresa aérea disse que a descida não foi feita pelas portas de emergência porque o comandante verificou as condições do avião e concluiu que não havia perigo. O aeroporto ficou fechado durante meia hora e voltou a funcionar só com a pista auxiliar. Durante todo o dia, o Fokker foi analisado por peritos do Departamento de Aviação Civil e técnicos da TAM. No fim da tarde, a empresa divulgou uma nota oficial informando que o trem de pouso foi submetido a uma carga excessiva, o que significa que o avião tocou o solo com força demais. Isso pode ter sido causado por uma corrente de vento ou por uma falha do piloto. Mas será preciso fazer novos testes para saber o que aconteceu. A investigação está sendo conduzida pelo DAC, eles já estão com as caixas pretas, a gente vai poder ler isso aí e ter exatamente a informação do que aconteceu.
componente de vento lá recebeu a informação e no momento em que já se preparava para tocar o solo, deu potência total, recolheu o trem de pouso e foi entrar na fila. Nessa hora que o controlador de voo, né, ele organiza novamente o tráfego, porque não é um avião pousando agora e outro só daqui a 1 hora. Toda hora, né, tem pouso, tem decolagem, e aqui o aeroporto Santos Dumont é um dos mais movimentados do país, o do Santos Dumont e também o aeroporto de... O Globocop flagrou hoje de manhã um Airbus da Azul arremetendo o pouso ao chegar ao Santos Dumont. A Azul disse que o voo arremeteu por determinação da torre devido ao mau tempo. Logo depois, a aeronave pousou normalmente. A gente lembra que a manobra é comum e é feita quando o piloto ou a torre de controle avaliam que o pouso não pode ser feito nas condições ideais. Você ficou curioso para saber mais? O G1 preparou uma reportagem com especialistas. É só baixar o app do G1 ou digitar no seu celular g1.com.br/RJ. A gente fala agora do susto que passageiros de um voo para Porto Alegre levaram no Santos Dumont já dentro do avião. Teve uma explosão no motor da aeronave da Gol. Na hora da decolagem, algumas pessoas registraram, inclusive, esse susto. Por causa disso, o aeroporto ficou fechado por 1 hora. Vamos ver na reportagem? Vamos, Rogério Coutinho mostra pra gente. Era o registro de despedida do Rio, mas virou uma cena de pavor. Não! Quem fez a imagem da janela do avião foi essa passageira. Eu estava sentada e eu vi que a paisagem era bonita, então eu pensei, vou filmar. E quando eu estava filmando, de repente deu um estouro muito alto e começou a dar para ver labaredas de fogo. Nesse outro vídeo, é possível ver a aeronave da companhia Gol já posicionada para decolar. Durante o deslocamento no solo, o motor da asa direita pega fogo. Eu estava posicionada ali na janela, né, lado direito. E aí a primeira coisa que eu ouvi foi um estouro, né? Parecia que era o pneu que estava estourando. Só que eu vi uma faísca, assim, né? A princípio parecia que de fogo, assim. E depois que a gente ficou, de fato, sabendo o que aconteceu, né? Que foi uma turbina. O voo 2040 iria para Porto Alegre. Ninguém se feriu no incidente, mas o susto foi grande. Como é que você ficou? Tremendo, eu estava muito nervosa, mas estou sentindo que ganhei outra chance. Destroços da aeronave ficaram na pista. A Infraero informou que as operações no aeroporto foram suspensas por 1 hora e que a equipe de manutenção e operações fez a vistoria e limpeza da pista, liberada às 6h26 da tarde. Mas os atrasos e cancelamentos acumulados provocaram confusão. Olha a fila para pegar uma mala, minha mala está despachada, eu vou ter que voltar tudo para pegar a mala. Eu estava indo para Brasília com compromisso urgente, diária, tudo pago, hotel tudo pago. 7:50 da noite, a gente acompanha ainda os reflexos desse incidente no aeroporto Santos Dumont, que continua muito movimentado. Essa é uma fila enorme com passageiros da companhia, uma fila que está dando voltas aqui e a gente percebe os passageiros mandando mensagens, fazendo ligações, em busca de informações também aqui nesse balcão aqui da companhia. Há muitas reclamações dos passageiros por conta dos atrasos desta quinta-feira. Estou indo para Manaus, não sei se eu consigo chegar. Sem previsão, voo cancelado, caos, aeroporto caótico. A Gol informou que a decolagem foi interrompida após uma falha no motor 2, com um avião em baixa velocidade. A companhia disse que o protocolo de desembarque foi seguido pela tripulação e que estava acomodando os passageiros em outros voos. Mas na fila gigantesca, o Lucas reclamava da falta de informação. Não tenho onde ficar, estou com fome, não tenho roupa limpa. A gente está quase esperando aí 2h30 na fila. Ninguém fala nada, ninguém sabe se é essa a fila certa. E aí a gente fica nessa, sem saber o que fazer. Olha, foi um susto realmente, mas felizmente acabou tudo bem. 8h02, vamos voar de novo? Vamos, com Genilson Araújo. Mostra pra gente, Genilson. Olha, a gente mostra o aeroporto Santos Dumont, está operando com auxílio de instrumentos, né? Vocês observem, né, que a névoa aqui no entorno da Baía de Guanabara, ela é muito densa, né, prejudicando as condições de visibilidade, como vocês podem observar. Nessas condições,
O aeroporto tem que operar com auxílio de instrumentos, né? Atenção redobrada, obviamente é um aeroporto com a pista pequena, né? Sempre um pouso e a decolagem, um pouso e uma decolagem que acabam requerendo muita atenção por parte do comandante da aeronave, do copiloto também, mas o aeroporto está funcionando sem grandes dificuldades, né? Infelizmente, naquele incidente de ontem, né, aconteceu antes da aeronave estar com velocidade, né, plena, né, pronto para decolar. Aconteceu ainda bem próximo da cabeceira da pista, quando ele começou a correr a pista, né, aconteceu o problema e, graças a Deus, deu tudo certo, deu tudo bem, se bem que os pilotos são treinados para essas situações, né? Mesmo que ele tivesse com velocidade máxima já se descolando do chão, ele teria condições de decolar, né? Vamos saber disso, né? Há preparo, há treinamento para isso. Agora, é lógico que como foge ao comum, né? Como foge à rotina, as pessoas ficam tremendamente assustadas, sempre imaginando o pior. Aeroporto Santos Dumont operando com auxílio de instrumentos, a gente vê, olha, vocês notem, né, que está até se formando uma filinha, tá vendo ali, olha? Tem 2, 4, 5 aeronaves preparadas para pouso. Sabe o que elas estão fazendo agora, Mariana e Silvana? Estão aguardando, né, o pouso de outra aeronave. Vocês vejam, né? A gente vai abrir um pouquinho para vocês terem uma ideia por que o aeroporto opera com auxílio de instrumentos. Olha só como é que está a névoa. E o que acontece? Os aviões, eles estão fazendo a aproximação para pouso do Pão de Açúcar para a ponte, né? Vamos fazer o pouso nessa direção, do Pão de Açúcar em direção à ponte Rio-Niterói. A gente já vê ali em meio à névoa, né, uma aeronave ali, olha só, começa a aparecer a silhueta da aeronave, ela sai do nada ali, olha só, uma aeronave de grande porte, é um 737, é um Boeing, né? Olha só, chegando para fazer justamente o pouso nessas condições. Haja treinamento. Voo de avião é seguro, as pessoas não devem se assustar. Acontecem, às vezes, alguns tipos de incidentes como esses, mas olha só, pousando sereno, bonitinho, saiu do meio das nuvens. Operação por instrumento, já tocou o solo, a biquília já vai tocar o solo também, já tocou o solo, agora é só o reverso, né, que é aquela freagem aerodinâmica, né, aquela frenagem aerodinâmica e o freio dos pneus ali para segurar, das rodas do avião, para poder segurar, porque a pista é curta. Silvana e Mariana. E a pista é curta mesmo. E quando pousa é aquele frio na barriga, né? É muita experiência, né? E ali elas então aguardando, taxiando, né? Estão na filinha ali, aguardando a vez de voar. Muita névoa, portanto. A gente está vendo aí uma sexta-feira começando cinza na maior parte do Rio. E você disse também de outras regiões do estado. Região dos Lagos, né? Por lá a névoa está ainda mais intensa. Mas é isso, né? O que faz a névoa se dissipar são os ventos. O vento, então, hoje está fraquinho, por isso que ela está demorando. Mas os meteorologistas garantem que ao longo do dia ela vai se dissipando e o sol vai aparecer, Silvana. Vai ser um dia com mais nuvens mesmo, tá? Sim, você já tinha falado isso. Só que a névoa, ela tende a se dissipar. Tá aí, então, imagens ao vivo, Santos Dumont operando por instrumentos, aeroporto do Galeão, aeroporto internacional Tom Jobim, funcionando normalmente. A maior parte da nossa vida se passa de um aviador dentro do avião. A ponte mexe com o aviador. Se tratar de uma operação especial, ela mexe bastante com o lado aviador de qualquer piloto. A nossa operação consiste no máximo de 5 etapas por dia. Então, no caso, você pode ir e voltar 5 vezes. Gostaria de dar as boas-vindas a bordo do nosso voo Latam do Bom Voo.
montanhoso, a área de aproximação é uma área mais curta. O piloto da ponte aérea ele está sempre bem preparado, então, tecnicamente, ele é um cara selecionado, então quando ele chega a fazer o primeiro voo dele produtivo, ele já está completamente preparado. Autorizado a iniciar o NP X-Ray, traseiro da direita, reporte visual com Santos Dumont. Esse aqui é um simulador visual nível D, que é de mais moderno em relação a nível visual de treinamento. Esse treinamento consiste em todas as manobras possíveis em relação a qualquer condição meteorológica que é realizada no Rio de Janeiro, no nosso cotidiano. 100, 50, 40, 30, 20, retard, 10, 5. Essa operação exige você pense rápido, pense além. Então, quando você sai daqui de São Paulo e vai para o Rio, na verdade você já tem na mente o teu pouso lá. Alguns aviões foram adaptados para poder servir no Santos Dumont. A Gol teve que pedir para a Boeing fazer uma série especial do 737-800 que chama Short Field Performance, né? A Latam, depois de muito tentar, conseguiu agora certificar o A320 para operar, né, na ponte aérea. São aviões que foram capacitados especialmente para operar nesses dois aeroportos. A gente não teve nenhum acidente na ponte aérea que seja imputável ao comprimento ou extensão das pistas. Teve uma excursão de pista, ou seja, um Boeing da Varig que pousou, não conseguiu parar na pista, foi sair no final da pista, pegou nas pedras lá no Santos Dumont. Isso logo no começo da operação de jatos. Aí os críticos, os saudosistas falaram, tá vendo? Isso nunca teria acontecido com o Elé.